Saudações, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, bem-vindos a mais uma atualização profética. Estava com muitas saudades, infelizmente na semana passada não conseguimos devido a alguns contratempos, mas estamos aqui de volta. Estamos aqui para analisar os eventos finais da profecia bíblica. Estamos aqui para saber aonde estamos na profecia bíblica, aonde que estamos na história profética. E analisando os eventos, não há dúvidas. Estamos no fim. Analisando os eventos, não há dúvidas. Jesus está voltando. E para aqueles que anseiam a vinda do Salvador, estas informações vão trazer esperança, vão trazer gozo, felicidade. Para aqueles que já tiveram a dura experiência de sepultar o ente querido, aqueles que já tiveram a dura experiência de ver o seu filho no caixão, o seu pai, a sua mãe, o seu avô no caixão, jazendo, estas informações trazem esperança. Jesus está voltando. A eternidade está chegando. Mas para aqueles que sonham com longas eras de prosperidade financeira e temporal neste mundo caído, estas informações sempre vão alarmar. É normal que estas informações lhe tragam pânico. É normal isso. Queridos irmãos, vemos aqui uma passagem em acidentes e em calamidades por mar e por terra, em grandes conflagrações, em furiosos tornados e terríveis tempestades, inundações, ciclones, ondas de maré e terremotos. Ele, Satanás, vai a colheita que está amadurecendo. E a fome e a angústia se seguem. Estas visitações se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. Queridos, hoje não se fala em mais nada no mundo, senão nas mudanças climáticas. É possível agora mostrarmos o pequeno vídeo? Não se fala em outra coisa no mundo. Vemos aqui, amados irmãos. Climate crisis, climate change, 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 climate crisis, climate change, warming climate, climate crisis, climate change, climate change, climate change, climate change, climate change, climate emergency, climate change, climate change, climate change, climate change, climate change, climate change, climate solution, climate change, climate crisis, climate change, the George Floyd moment for a climate change, climate crisis. Global warming. Climate change is real. It's the climate crisis. Climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. The planet is on fire. A profecia bíblica nos disse que nos últimos dias os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas para o crente que estuda a palavra de Deus, estas coisas não vão alarmar. Pois sabemos, não que o mundo vai ser destruído, não, pelas mudanças climáticas, não. Que o rei está voltando, que os dias estão chegando. Amados irmãos, vemos aqui, crise global de alimentos. 50% de perda de safra, provavelmente devido à seca, dizem agricultores alemães. Vemos. Perdas de safra de até 50% agora são esperadas em partes da Alemanha, devido à seca, mano. A seca. Após a pandemia e os acontecimentos mundiais dos últimos meses, estamos lidando com um clima altamente emocional, um clima agressivo e pessimista entre a população. Sim, os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Vemos outra. Seca grave na Europa revela navios de guerra afundados da Segunda Guerra Mundial. Queridos, estão vendo aqui? Este é um caso excepcional. Navios de guerra afundados agora estão sendo descobertos porque as águas baixaram em extremo. Vemos aqui o vídeo. É possível? Sim. Vamos ver o vídeo.
Pois é, amados irmãos, está aqui os rios se secando na Europa. Outra notícia. Stonehenge espanhol emerge de barragem atingida pela seca. Lemos, amados irmãos. Oficialmente conhecido como o Dolmen de Guadalperal, mais apelidado de Stonehenge espanhol, acredita-se que o círculo de dezenas de pedras megalíticas remonta a 5.000 a.C. Bem, é o que eles dizem. A 5.000 a.C. E estas pedras estão sendo vistas agora nos rios que estão secando na Europa, queridos irmãos. Outra aqui. Pedras, destroços e ossos da fome. Pedras, destroços e ossos da fome. A seca na Europa traz o passado à tona. Meus irmãos, lemos. A chamada Pedra da Fome é uma das dezenas de rios da Europa Central gravadas para marcar seus níveis durante secas históricas e alertar as gerações futuras sobre a fome e as dificuldades que provavelmente se seguirão cada vez mais que se tornarem visíveis. Estão vendo aqui na imagem, amados irmãos? Sempre que essas pedras da fome são vistas nos rios europeus, é um sinal de que as gerações presentes e futuras sofrerão da fome outras dificuldades mais. Jardim do Éden do Iraque, agora como um deserto. Queridos irmãos, eu quero ler uma passagem, mas deixa-me mostrar só mais uma notícia. Depois lemos uma passagem aqui no livro Profetas e Reis. É dito aqui. Todo o Massachusetts, agora em seca, em meio à expansão alarmante das condições secas no Nordeste. A seca sufoca o cultivo de tomate na Califórnia e agrava os problemas de inflação. 1/4 dos tomates do mundo vem do Golden State. Mas a pior seca em 1.200 anos, queridos, a pior seca em 1.200 anos está prejudicando sua capacidade de cultivar mais da safra, de acordo com a Bloomberg News. Agricultores americanos estão matando suas próprias colheitas e vendendo vacas por causa da seca extrema. Esta é a situação do mundo. Isto me lembra o tempo do rei Acabe, do profeta Elias. Eu vou ler uma passagem no livro Profetas e Reis, páginas 83 e 84. Estou usando aqui o livro, publicado pela publicadora Servir. É dito o seguinte aqui, escute muito bem, que isto se aplica muito à nossa atualidade. As palavras do profeta tiveram um cumprimento imediato. As palavras do profeta Elias, certo? Os que a princípio estavam inclinados a escarnecer da ideia da calamidade, rapidamente tiveram um motivo para uma reflexão séria, porque depois de alguns meses, a terra, não refrescada pelo orvalho nem pela chuva, ficou ressequida e a vegetação secou. Com o tempo, os rios de que nunca se ouvira que tivessem secado começaram a baixar e os regatos a diminuir. Rios que nunca se ouvira que houvessem secado começaram a baixar, queridos irmãos. Sim. No entanto, os dirigentes do povo insistiam para que confiassem no poder de Baal. Queridos, há um grande conflito por detrás do que nós estamos vendo agora. Este conflito é entre Cristo e Satanás. É momento agora de levarmos as pessoas a compreender este conflito e se posicionarem ao lado da verdade, ao lado de Deus. Porque o inimigo desceu sobre a terra cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas nós vemos que o mundo está distraindo as pessoas. Distraindo, confiando em outras soluções. Enquanto que a solução que nós precisamos para este tempo é uma solução espiritual, amados irmãos. O problema aqui é o grande conflito entre o bem e o mal. Continua. Os sacerdotes ainda insistiam que era pelo poder de Baal que as chuvas caíam. Não temam o Deus de Elias, diziam eles, nem tremam diante das palavras dele. Os pregadores hoje estão aí, chamando a atenção ao povo.
para que despertem, porque Cristo está voltando, para que tomem sua decisão. As pessoas dizem, não, não é isso que nós precisamos. Precisamos de ações. Precisamos de ações para acabar com as mudanças climáticas. Mas, uma passagem aqui na página 84. Passa-se um ano e não há chuva. A terra está calcinada como que pelo fogo. O calor abrasador do sol destrói a pouca vegetação que sobreviveu. Os rios secam. Os rebanhos, mugindo e balindo, vagueiam desesperados de um lado para o outro. Amados irmãos, os campos, outrora florescentes, transformam-se em escaldantes desertos de areia, uma desoladora ruína. Os bosques dedicados ao culto dos ídolos são secos. Estão secos. As árvores das florestas são como esqueletos descarnados da natureza. Não dão sombra. O ar é seco e sufocante. Tempestades de poeira cegam os olhos e quase impedem a respiração. E agora, cidades e vilas, outrora prósperas, tornam-se lugares de lamento. Fome e sede atingem homens e animais com uma terrível mortandade. A inanição, com todos os seus horrores, aproximam-se cada vez mais. Mesmo assim, o povo não ouvia a voz da repreensão. O povo não queria voltar para Deus. Agora vemos aqui, amados irmãos, o presidente da França, Emmanuel Macron, deu um informe à França agora. Isso é muito importante. Vejamos aqui. Macron alerta para fim da abundância, enquanto a França enfrenta inverno difícil. Fim do quê? Da abundância. Uau! Isto me lembra Gênesis capítulo 41. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Gênesis capítulo 41, começando do verso 29. Leia comigo. Aqui está. Gênesis capítulo 41, começando do verso 29. É dito: 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Verso 30. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Verso 31. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado da terra. Verso 53. Vemos aqui. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Está dizendo aqui Emmanuel Macron. Que chegou o fim da abundância. Lemos aqui, amados irmãos, o que ele diz? O que estamos vivendo atualmente é uma espécie de grande ponto de inflexão ou uma grande reviravolta. Estamos vivendo o fim. Agora percebam quantas vezes o presidente da França vai mencionar a palavra fim, certo? Ele diz, estamos vivendo o fim do que poderia ter parecido uma era de abundância. Ele continua. O fim da abundância de produtos de tecnologias que pareciam sempre disponíveis. Ele diz, o fim da abundância de terra e materiais, incluindo água, disse ele. 3 vezes. Queridos, ele está falando do fim de tudo aquilo que parecia sempre disponível. Então não vamos ter as coisas como disponíveis em todo o tempo. Um dia, amados irmãos, a tecnologia, que nós gostamos muito, terá o seu fim. Sim. Aquilo que nós confiamos, em que nos apegamos mais, terá o seu fim, queridos. Vemos aqui, ele diz, esta visão geral que estou dando, o fim da abundância, o fim da despreocupação, o fim das suposições, é, em última análise, um ponto de inflexão pelo qual estamos passando que pode levar nossos cidadãos a sentir muita ansiedade. Mas a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque Deus é quem cuida de nós. Lemos, diante disso, temos um dever, deveres, o primeiro dos quais é falar com franqueza e clareza, sem palavrões, afirmou Emmanuel Macron. Temos uma missão, um dever, que é dizer às pessoas a verdade. Sim, sem palavrões, mas dizer a verdade. Agora,
um ponto super interessante. Macron alerta que sacrifícios franceses serão necessários à medida que o inverno rigoroso se aproxima. Sacrifícios dos franceses serão necessários, queridos irmãos. Quando chega o momento de crise, você tem que abrir mão das suas liberdades. Você tem que abrir mão dos seus direitos. Mas é isto que a profecia nos diz que vai acontecer no tempo do fim. Lemos aqui, falando na primeira reunião do gabinete, desde as férias de verão, Macron disse que o mundo enfrenta o fim de uma abundância fácil de bens e recursos e de uma certa despreocupação. É o fim. Ele disse, a liberdade tem um custo, instando seus ministros a serem ambiciosos e os franceses a aceitarem o quê? Novas medidas. Quando chega a crise, temos que deixar de lado nossas liberdades. A liberdade tem um custo, diz ele aqui. E ele insta os ministros e o povo francês a quê? A aceitar novas medidas. Pois é, amados irmãos, quando é para defender o bem comum, quando chega o momento de crise, você não tem direito a nada. As tuas liberdades são capturadas. Você tem que se submeter pelo bem comum. Isto me lembra algo que nós vimos em janeiro. Lembram? Claro, vou mostrar para vocês. E se a democracia e a mitigação climática forem incompatíveis, 7 de janeiro de 2022. E se a democracia e a mitigação climática forem incompatíveis? É uma pergunta curiosa. Em outras palavras, estão dizendo, não é possível, em alguns momentos, usar a democracia para acabar com as mudanças climáticas. Então, qual é a proposta deles? Se não é a democracia, vai ser o quê? A ditadura, meus irmãos. A ditadura. Sim, é isso mesmo. Vemos aqui, amados irmãos, grande redefinição, o grande reset. É dito, governo francês recrutará 3.000 polícia verde por causa das mudanças climáticas. Um alto ministro da França exigiu que o país crie 3.000 postos de polícia verde diante do aquecimento global. E não é a primeira vez que algumas nações, instituem polícias para lidar com as crises que surgem no mundo. Teremos um tema só falando disto. Mas lembro também que há pouco tempo atrás, por exemplo, em Los Angeles, foi criada a patrulha da polícia da água nas ruas. A verdade é que quando chega o momento da crise, lembre, amados irmãos, que o último ato do drama, qual é? Veremos daqui a pouco. Mas quando chega o momento da crise, armas vêm aí, soldados vêm aí, polícias vêm aí, para controlar tudo. Queridos irmãos, qualquer desculpa para ganhar mais poder, estou lendo aqui, apenas estou lendo. União Europeia quer uma força de proteção civil centralizada para combater as mudanças climáticas. União Europeia. Então não é só a França, mano. Não é só a França. É a União Europeia. Quantos países tem a União Europeia? Você já tem uma noção. Não é só a França. Queridos, o último ato do drama é o decreto dominical. E nós estamos vendo que o mundo está se preparando para isso. Sim, lemos aqui. A substituição da lei de Deus pelas dos homens. A exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto no lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. E não se esqueçam que a lei dominical vem no contexto das mudanças climáticas. Vem para levar a humanidade de volta à prosperidade temporal, para aplacar a ira de um Deus furioso. Lemos aqui. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre o animal. E então, o grande enganador Satanás persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á
que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Que este pecado acarretou o que, irmãos? Calamidades. Que o quê? Que não cessarão. Não cessarão. Antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. O grande conflito, página 590. Então, eu louvo, eu aprecio os esforços para conter as mudanças climáticas, mas de acordo com a Bíblia e com o espírito de profecia, as coisas vão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas. Lemos aqui, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são o quê? Perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Será mesmo que isto vai acontecer ou foi invenção da velha Ellen White, como dizem muitos? Vemos aqui, amados irmãos, onda de calor recorde na Europa será a norma até 2035, mostra a análise. Então as coisas não estão para melhorar. Mas agora veja esta, do mesmo site, estão vendo? CNN, do mesmo site, dizem: ondas de calor perigosas pelo menos triplicarão em todo o mundo até 2100, diz estudo. 2035 é só o começo. Vai triplicar, queridos irmãos. Esses desastres não vão melhorar até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Vemos aqui outra. Se você pensou que as ondas de calor deste verão eram ruins, um novo estudo traz algumas notícias perturbadoras sobre o calor perigoso no futuro. 25 de agosto de 2022. Eles dizem: à medida que as temperaturas globais aumentam, as pessoas nos trópicos, incluindo lugares como a Índia e a região africana do Sahel, provavelmente enfrentarão condições perigosamente quentes quase diariamente, até o final do século. Mesmo, escutem bem, mesmo que o mundo reduza suas emissões de gases de efeito estufa. Mostra um novo estudo. Mesmo que o mundo reduza os gases de efeito estufa, a situação, amados irmãos, não vai melhorar. Não vai. E eu pergunto, se a ciência diz isto, se a ciência vem dizer isto, que por mais que se faça tudo, a situação não vai melhorar, o que é que nós podemos esperar do povo? O que é que podemos esperar das religiões? Sim, uma intervenção divina, queridos irmãos. Sim, uma intervenção divina. Vemos aqui, já mostrei para vocês, cura do clima fazendo menos, um dia por semana. Já mostrei. O judaísmo e o cristianismo chamam o sábado de obrigação. Eles querem obrigar a guarda dominical do Shabat, como eles dizem. Mas este pensamento não está se desenvolvendo somente no mundo cristão. Cientistas, amados irmãos, estão dizendo também, até os incêndios descansam no domingo. Queridos irmãos, sim, cientistas podem ter encontrado uma maneira realmente surpreendente de ver a religião do espaço neste site. Nesta matéria, já compartilhei para vocês, eles dizem, sim, que o domingo, há um milagre no domingo em relação aos incêndios. Queridos irmãos. Vemos aqui agora, 23 de agosto de 2022, o Concílio Mundial das Igrejas procura mobilizar ações imediatas pela justiça climática em sua Assembleia, que vai começar depois de amanhã, dia 31 de agosto, até o dia 7 de setembro, se não me falha a memória. O que é que podemos esperar deste evento em que as grandes religiões afiliadas ao Concílio Mundial das Igrejas vão se reunir, o Papa estará lá, o patriarca ortodoxo estará lá, vão debater essa questão. O que podemos esperar? Amados irmãos, eu sinceramente não sei. Mas nós sabemos, o decreto dominical não vai surgir numa reunião assim. O decreto dominical surge nos Estados Unidos da América, quando as igrejas protestantes, usando o poder do Estado, vão impor os seus decretos. Sai o decreto dominical e se espalha pelo mundo. Mas não podemos ficar na sombra da bananeira, pensando que isto não vai impulsionar. Vai se impulsionar. Afinal de contas, a maior parte das igrejas protestantes tem as suas sedes aonde? Na América do Norte, nos Estados Unidos da América. Queridos, nós precisamos agora
mais do que em qualquer outro tempo, das 5 chaves da sobrevivência. Já abordei este tema com vocês, mas vamos lembrar. Primeira chave, uma experiência profunda com Jesus. É momento de conhecermos o Salvador que nós temos. Sim, ao ponto de podermos dizer, não, podemos ir à fornalha de fogo. O nosso Deus vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós nunca adoraremos a imagem. Aqueles jovens conheciam a Cristo, tinham uma experiência com Ele. Segunda chave de sobrevivência, saber no que você crê. Sim, porque muito engano virá sobre o mundo. Manifestações espirituais, queridos irmãos. Somente aqueles que conhecem a Bíblia, estão firmados na verdade, escaparão. Terceira chave de sobrevivência, faça um plano contínuo de crescimento espiritual. Quarta chave, uma vida simples, queridos irmãos. Sim, uma vida simples. É momento de desenvolvermos vigor físico, vigor mental, vigor espiritual. Isso é possível por aquilo que comemos, por aquilo que bebemos. A reforma de saúde em nossa vida é muito importante. Assim, nós, pela graça de Deus, estaremos preparados para o tempo difícil que se aproxima. Posso orar consigo? Venha comigo. Muito obrigado, amado Jesus, por estarmos vivendo neste momento. O mundo está alarmado. Nós também nos preocupamos porque estamos no mundo. O Senhor disse, não oro para que os tires do mundo, mas para que os guarde do maligno. Senhor, guarda-nos do maligno furioso que anda como um leão, querendo nos tragar. Não temos forças para o resistir. Queremos, Senhor Deus, permanecer em Ti. Ajuda-nos a colocarmos em prática essas 5 chaves de sobrevivência e outras que eu não conheço, talvez muitos irmãos conheçam. Que possamos desenvolver cada dia, Pai, um relacionamento profundo com Você. Muito obrigado porque estas coisas não nos assustam, pois sabemos que só mais um pouquinho e o nosso Rei virá, não tardará. Encha-nos dessa paz, dessa esperança, para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom? O vejo na próxima atualização profética. Eu espero que nesta semana, todos os dias, tenhamos atualizações proféticas. Que Deus o abençoe. Até lá!